Olá, tudo bem? Vocês estão dando continuidade aqui a mais alguns vídeos do canal. Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante, né, para o conhecimento de vocês e espero que seja de grande utilidade, que é o estudo dos analgésicos, como vocês estão vendo aqui nos slides, e anti-inflamatórios, tá? É um conhecimento mais introdutório, básico para as aulas práticas que nós vamos ter. Então, é muito importante que tanto os colegas técnicos de enfermagem como enfermeiros que estejam vendo esse vídeo revisem esse conteúdo e essas medicações são as que mais comumente são utilizadas no ambiente hospitalares, tá certo? Então, me acompanhe, vai ser um vídeo curto, né? Porém, creio que vai ser de grande importância para o seu conhecimento, essa revisão aqui, tá? Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, deixe seu like, seu comentário, o que você achou do vídeo e também a sua inscrição, que é muito importante, tá certo? Bom, então, o que seriam essas classes de medicações analgésicas, né? Então, como você já deve, aqui, depois de assistir meus vídeos, já deve ter percebido que as medicações, na farmacologia, elas estão divididas em classes de medicamentos. As medicações, elas não são estudadas individualmente, mas em classes que fica melhor é, o estudo, né, dessas mesmas medicações. E nós temos um grupo, uma classe de medicações que nós chamamos de analgésicos, que são basicamente medicações que nos auxiliam ou auxiliam o paciente no alívio da dor. Entretanto, nós vamos ver que essas medicações, apesar do que algumas pessoas acham que elas agem somente, né, no local do corte da dor que ela está sentindo, nós vamos ver que ela tem ação no sistema nervoso central, tá? Então, é muito importante nós termos o conhecimento que os analgésicos são medicações que aliviam a dor, mas ao mesmo tempo, por agirem no sistema nervoso central, o paciente não perde a consciência ou tem qualquer distúrbio, né, neurológico, tá? Que é muito importante. Então, nós temos algumas divisões dentro dos analgésicos, nós temos os agonistas opioides, não é? E nós vamos ver por que é que ele tem esse nome. Nós temos os antagonistas opioides. Se você já chegou até aqui, você já sabe diferenciar o termo agonista de antagonista. Os salicilatos, né, muito conhecido aí, o AS, né, faz parte desse grupo. Os anti-inflamatórios não esteroidais e analgésicos variados que não pertencem a um grupo específico, tá? Então, só para relembrar aqui de maneira rápida e breve a fisiologia, né, do nosso corpo, toda vez que nós temos um trauma, uma dor em uma parte específica do nosso corpo, como você pode estar acompanhando aqui no slide, nós temos uma resposta aferente e eferente. Uma resposta em que o local do corte é deflagrado, né? Uma resposta nervosa que vai até o nosso sistema nervoso central e do sistema nervoso central é mandado um impulso até o local que está acontecendo a dor. E aí vai desenvolver, não é? O que nós conhecemos como algesia, né? Que seria a dor. E aí é importante conhecer esse mecanismo, porque vai ser liberado algumas substâncias, né? Prostaglandina, bradicinina, histamina, entre outros, e as medicações analgésicas vão fazer exatamente a inibição dessa resposta para a dor do nosso corpo, tá? Então, basicamente, a ação dessas medicações analgésicas, independente da que classe ela faça parte, é a inibição dessa resposta aqui nervosa que está ocorrendo no meu corpo. Aqui, a Organização Mundial de Saúde, né? Ele cria uma classificação para tipos de analgésico, né? Principalmente aqueles pacientes oncológicos que precisam aí estar usando níveis, né? Variados de classes de analgésicos entre os mais fracos, né? Não opioides, até os mais fortes, os opioides, como morfina, tramadol, entre outros. Então, aqui é só a título de conhecimento, vale a pena depois você se aprofundar nesse assunto aqui. Então, o termo opioide, agonista opioide, antagonista opioide, vem do derivado do ópio, né? Que você já deve conhecer bastante aí essa planta. E, basicamente, ela tem duas ramificações, a heroína
e a morfina, né? O extrato do ópio vai formar aí a morfina, que é um analgésico poderosíssimo, muito utilizado em UTIs, pacientes terminais e também oncológicos. Eles atuam na estimulação dos receptores opioides presentes no sistema nervoso central, certo? Então, esses receptores opioides, no slide anterior, como eu mostrei, vai ter toda a resposta de cascata, né, que vai ser desenvolvida aqui, e a liberação de substâncias, né? Como eu já falei, prostaglandina, entre outros, certo? Então, a inibição, né, desses receptores aqui, opioides, ou agonismo ou antagonismo, vai fazer com que a dor, que é um estímulo que está sendo formado do sistema nervoso central, cesse, tá certo? E aí o que acontece? Como essa medicação age no sistema nervoso central, obviamente, esses nossos pacientes, nós temos que tomar cuidado com a dependência, tá? Principalmente aí com os neurotransmissores que vão estar participando aí de todo esse processo. Então, nós temos aqui algumas variáveis, né, de medicações. Nós temos a morfina, né, que é o Dimorph, temos ele oral, temos ele injetável, tá? Nós temos o fentanil, nós temos o tramadol. Então, é importante os colegas se atentarem a duas coisas. Primeiro, o nome genérico e o nome comercial dessas medicações, a via de administração, algumas delas aqui vão ser utilizadas em bomba de infusão, certo? Também agindo também como uma certa ação sedativa em alguns pacientes, e a dosagem, que é muito importante. Observe que aí algumas dessas medicações têm microgramas, né? E aí nós vamos estudar mais para frente como nós vamos fazer o cálculo dessas medicações. Alguns cuidados de enfermagem, né? Sabendo que essas medicações agem no sistema nervoso central, nós temos que nos lembrar, né, que a avaliação neurológica recorrente desse paciente é muito importante, certo? Então, a avaliação neurológica, aí, principalmente pelo enfermeiro, no exame físico, tá? Dois, aferição dos sinais vitais, certo? Principalmente, aí, a nossa amiguinha de pirona, endovenoso, tem que ter um cuidado muito cauteloso na sua administração, né? Muito lenta e sempre avaliando os sinais vitais, principalmente frequência respiratória e pressão arterial, tá? E qualquer intercorrência, nós temos que parar a infusão da medicação, tá bom? E o terceiro aí, verifica o uso prévio de analgésicos. Se o paciente já teve alergia, se não teve, se tem outros analgésicos, já estão prescritos no prontuário, tá? É muito importante esses três conhecimentos: avaliação neurológica, avaliação recorrente dos sinais vitais e o uso de analgésicos, né, na vida pregressa desse paciente aí, né, interior ao hospital. Nós temos aí também muito importante conhecermos a naloxona, né, que seria aí o antídoto, o que inibe a ação desses analgésicos opioides. É muito importante aí que os colegas tenham essa medicação e conheçam aí, ó, como eu coloquei aqui no slide, as, é, as vias, né, e os cálculos da medicação para criança e para adulto, porque nós podemos ter uma intoxicação, né, ou um evento diverso por conta, por exemplo, de uma morfina. E aí essa medicação no nosso dia a dia de trabalho vai inibir complicações maiores para o paciente, tá bom? Então nós temos ela aqui, ó, injetável, né? E aí, nos materiais, nas medicações, sempre tem algumas ampolas desse antídoto aí, seja na SAMU, seja no hospital, para inibir qualquer evento adverso com o nosso paciente. Bom, alguns efeitos adversos, né, que podem acontecer. Confusão, sedação, né, sudorese. Vamos lembrar aí que o sistema nervoso central aqui está trabalhando, né, diretamente com o controle dessa dor. Então, eu posso ter uma exacerbação na ação do sistema nervoso central, fazendo um efeito rebote. Em vez de ele me ajudar, ele vai me atrapalhar, certo? Náusea, vômitos e boca seca pode acontecer também, porque o nosso sistema nervoso central tem ramificações nervosas, né? Que controlam aí o sistema gastrointestinal. Então, pode haver também junto com a constipação. E eu selecionaria aí como principal e mais grave a depressão respiratória, tá?
Esse aqui é um quadro grave, não é recorrente, não é comum, mas que pode acontecer, daí a importância dos sinais vitais, certo? E da velocidade de infusão que tem que ser lenta para esse paciente. Bom, como nós estamos falando que os analgésicos agem principalmente no sistema nervoso central, nós temos algumas interações medicamentosas que podem inibir a ação da medicação, tá? Então, nós temos aí principalmente aqueles hipnóticos, sedativos, medicamentos antidepressivos, tranquilizantes, né? Que vão, de maneira que nós não esperamos, né, inibir a ação dos nossos analgésicos. Então, qual é o nosso papel aqui como profissional da área de enfermagem? Checar no nosso prontuário se naquele horário está prescrito medicações que causam interações. Isso é função principalmente do enfermeiro, né, que vai estar ali junto com o prontuário, mas os técnicos também podem estar auxiliando, tá? Então, medicações que causam interações medicamentosas no mesmo horário, né, não vai fazer o efeito adequado para o paciente, tá? Então, o que é que nós fazemos? Nós aumentamos o aprazamento dessas medicações, né, entre uma e outra, certo? E também lembrando da via, né? O salicilato, né, como nós temos aí o principal, o AS, aquele comprimido rosinha, que eu sei que você já tomou muito como você era criança, na verdade ele age também como um anticoagulante plaquetário, né? Mas ele, uma das suas ramificações de ação é também o alívio da dor, né? Então, quando nós sentimos uma dor, é liberada a nossa corrente sanguínea as prostaglandinas, né? Que uma da ação dela é causar a dor, né? No local de ruptura, de trauma, seja o que for que nós temos no nosso corpo. E aí o AS, que é a principal medicação desse grupo, o ácido acetil salicílico, né, de salicilato, ele vai inibir essa prostaglandina, fazendo com que a dor reduza, tá bom? Ela não é utilizada somente para dor, mas também em quadros de angina, que nós vamos ver mais para frente, tá? Então aqui tem algumas fotos dela, né? Acetilsalicílico, certo? Nas mais variadas referências comerciais. E aí, como esse AS vai diminuir a antiagressão, antiagregante plaquetário, nós temos que nos lembrar da fisiologia básica da coagulação, não é? Que também vai ser atingido, ou seja, diminuindo a questão plaquetária de coagulação, o risco de sangramento desse paciente é maior. Então, a irritação gástrica, né? Tomar cuidado se esse paciente vai passar por alguma cirurgia ou não, tempo de uso, motilidade intestinal, pode ter um pouquinho de constipação, né? Está vendo as fezes estão muito ressecadas, se ele está tendo diarreia, tá? Então, olhar o paciente como um todo aí fazendo essa investigação. Evitar durante gravidez, certo? Uso exacerbado, conversar com o médico, a indicação real dessa medicação para esse grupo de pessoas que é grávida, cirurgias, né? Nós já explicamos o porquê, o risco maior aumentado de sangramentos, e dengue, no caso aqui, a dengue hemorrágica, né? Também nós temos que evitar, porque a própria doença já tem uma predisposição ao paciente ter sangramentos, certo? E aí nós temos alguns outros analgésicos aqui, que não faz parte daqueles grupos dos opioides que eu falei para vocês, nem de salicilatos, mas também são bastante comuns aí no hospital. O paracetamol, né, é um analgésico sintético, ele não é opioide, ou seja, ele não age lá naquela via opioide do sistema nervoso central, mas ele inibe a dor, inibindo as prostaglandinas, certo? Ele geralmente é prescrito aí para dor e para febre. Nós temos que atentar que nós temos que tomar muito cuidado com o paciente renal e hepático. O paciente que tem disfunções desses órgãos, temos que tomar muito cuidado, tá? E fazer uma avaliação conjunta com a equipe, a real necessidade da indicação desse nosso paciente a nível hospitalar, tá? Nós temos ele usado com bastante frequência pela via oral, né? Aqui nós temos essa miligramagem, mas é apenas a fins didáticos, tá bom? Temos algumas dosagens aqui que eu coloquei apenas para mostrar aos colegas, né? Nós temos também, assim como a morfina, essa medicação que ela inibe a ação do paracetamol em superdosagem, né? Ou um evento adverso exacerbado. E é muito importante os colegas conhecerem
a via de administração, as doses, aqui é só um exemplo de como ela pode ser utilizada, e as possíveis disfunções que podem acontecer no nosso paciente se ele for renal ou hepático, da importância dos exames laboratoriais estarem sendo feitos juntos, tá? Esses pacientes renais e hepáticos. E aqui nós temos algumas investigações, né? Então, a avaliação dos sinais vitais, sempre a avaliação dos sinais vitais. Não existe administração de medicação em que nós deixamos o paciente à vontade. Então, temperatura, pressão arterial, né? Avalie os exames laboratoriais, eu acabei de falar, função hepática e renal. Monitorar sintomas gastrointestinais por causa do AS, tá? Olha a importância, estou vendo como está andando casada, né? Observar a presença de movimentos peristálticos, né? Está vendo ali, através dos ruídos estomacais, tá? E os padrões de evacuação, está diminuindo, né? As dejeções, né? A consistência das fezes, entre outros. Quando utilizado o analgésico, realizar a avaliação da dor antes e após a administração, tá certo? E o sexto quando utilizado com o antipirético. Antipirético, pirexia é febre, né? Temperatura aqui, certo? Também, nós temos interações, tá? Como barbitúricos, feniltoína, né? E álcool. Então, também medicações que o paciente está fazendo uso, que agem no sistema nervoso central, eles podem causar interação. Então, o estudo das interações medicamentosas, eles são extremamente importantes para um bom prognóstico do nosso paciente, né? E aí, evento adverso, irritação gástrica, como eu falei, né? Há pouco, e a patotoxicidade, aqui no caso o uso recorrente, ou paciente que tem já uma predisposição, né, à cirrose hepática ou outras doenças relacionadas aí ao fígado. Nós temos que ter muita cautela. Aqui é só um quadro ilustrativo, tem um analgésico, tem um mecanismo de ação, né, que eu acabei de falar, e tem alguns efeitos adversos. E aí nós chegamos, enfim, nos anti-inflamatórios. Então, como nós sabemos, o nosso corpo, quando ele entra no processo inflamatório, nós temos aí a COX-1, a COX-2, né, que são substâncias que são liberadas na corrente sanguínea quando nós temos qualquer processo inflamatório no nosso corpo, e são essas substâncias aqui, essas quatro que eu enumerei, que elas vão desenvolver aquele processo de inflamação, né? Que é aqui a próxima imagem. Sinais flogísticos. Então, nós temos aí calor, rubor, edema, dor e perca de função. Quando nós temos uma inflamação no nosso corpo, através dessas substâncias aqui que são liberadas, né? A coxigenase 1 ou 2, né? Tromboxanos, entre outros, apesar de eles serem diferentes em sua ação, basicamente eles vão estar fazendo uma agregação plaquetária, ou seja, além da leva de plaquetas até a região, nós vamos ter também algumas substâncias um pouco inflamatórias, como histamina, né? Entre outros aí que vão estar provando, vão estar desenvolvendo aí, né? Esses sinais, como edema, rubor, dor, perca de função e calor. E aí, a nossa medicação inflamatória, que está dentro aqui dessas classes, elas vão fazer o quê? Inibir uma dessas quatro, um desses quatro agentes aqui, que são os agentes inflamatórios. Inibindo a ação desses agentes, nós temos a ação anti-inflamatória. Então, nós temos aí o diclofenaco, né? Que faz parte do grupo do aceclofenaco, tá? Ele age também na inflamação, mas como tem a prostaglandina e outras substâncias como histamina, ele acaba também agindo na dor e na febre, certo? Então, às vezes existe a prescrição de uma mesma medicação que ela vai agir tanto na questão inflamatória como na questão da dor, né? Aqui nós temos o diclofenaco, nós temos ele injetável, né? Também tem o oral, tá bom? Nós temos o ibuprofeno, né? E o cetaprofeno, que também vão agir aquela cascata lá, aqueles agentes, né? COX-1 e COX-2, inibindo o processo de inflamação. Nemozolida, né, o Flogral também, é,
eles estão aqui agindo em mecanismos diferentes, mas agindo todos no mesmo objetivo, não é? Que é parar aquela cascata lá de inflamação pelos agentes, né? Principalmente a COX-1 e a COX-2. Nós temos os corticoides, né, que não são necessariamente só anti-inflamatórios, eles agem também em processos alérgicos, né, doenças reumáticas, imunossupressores, aqueles pacientes que vão passar por transfusão, doenças neurológicas e crise asmáticas, mas levando em consideração que todas essas doenças aqui, ela tem um perfil inflamatório por trás, como base, então, a gente considera os corticoides também, não somente, mas também como anti-inflamatórios, tá? Nós temos os corticoides aí, glicocorticoides, né, e minerocorticoides, que são liberados lá na suprarrenal, né, no nosso rim, e aí ela vai agir inibindo essa resposta inflamatória no nosso corpo. O principal dos principais, na verdade, né, que nós temos é a dexametasona, né, nós temos aí o uso tópico, intramuscular, e a prednisona também, uso oral, né, injetável também, em pacientes que têm essa resposta inflamatória, às vezes não diretamente, mas indiretamente, como é o caso da doença reumática aqui, né? O reumatismo. Nós temos aqui vários efeitos adversos, nós temos que tomar cuidado, erupção na pele, hemorragias, sonolência, insuficiência renal, né? Porque eu falei que o corticoide, ele age lá na suprarrenal, nos nossos rins, certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado. E na gravidez, né, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles não devem ser utilizados no primeiro e segundo trimestre, tá bom? Tem um potencial risco abortivo aí no caso da mulher. Então, a interação aqui que nós temos. Antihipertensivos, paracetamol, o AS, né? Ácido acetil salicílico, faltou um A aqui, insulina e suplementos à base do potássio. Então, esses agentes aqui podem inibir a ação dos corticoides no nosso corpo, tá? Eles têm que ser usados com muita cautela, certo? Bom, se você chegou até aqui, você já deve ter utilizado, né, e visto o método GIVE, que nós já estudamos. Então, toda vez que vocês forem administrar a medicação, é importante vocês conhecerem o nome genérico daquela medicação, a indicação da medicação, a via da medicação e os eventos adversos daquela medicação. Apesar de eu ter feito esse resumo aqui dessas medicações, é muito importante que os colegas, ao se deparar com uma medicação que não é conhecida, utilize esse método aqui para que o paciente não sofra complicações, né, por negligência do profissional. Então, não conhecer uma medicação não é um problema, o problema é ficar sem conhecer e estudar sobre ela, tá? E aí, deixo aqui vocês treinarem em casa, né? Fazer o método Giving com o paracetamol, tá? Qual o nome genérico do paracetamol? Se tem, se não tem. Qual a indicação do paracetamol? Qual a via ou as vias dessa medicação? E quais os eventos adversos que essa medicação pode desenvolver no nosso corpo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula breve, curta. Por favor, se inscreva aqui no canal, curta, comente, né? Deixe sua opinião, que é muito importante para mim, se gostou, se não gostou, sugestões de próximos vídeos, que é muito importante aqui para o conteúdo, tá? Mas espero ter ajudado você aí com esse conhecimento, tá? Deus te abençoe.